A vida de Santo Antão, por Santo Atanásio. O monasticismo. A vida de Santo Antão é considerada por muitos a obra fundadora do monasticismo cristão. Com efeito, nenhum texto foi tão importante e crucial para a propagação e para o desenvolvimento desse movimento em seus estágios iniciais. Por exemplo, São Gregório de Nazianzo comentou sua importância, e ele foi um dos fundadores do monasticismo na Capadócia. São Jerônimo teve grande interesse e ajudou a divulgar o texto no Ocidente, e, além disso, escreveu 2 vidas de santos, fortemente inspiradas na obra de Atanásio. Um caso importante, que veio em decorrência dessa divulgação no Ocidente, está na vida de Melânia, a velha que teve o desejo de migrar para o Oriente, para o Egito em específico, a fim de encontrar-se com os já famosos monges. Enorme é a importância dada a esse documento, como se pode ver nesses exemplos coligidos inteiramente dentro do século IV. É importante notar, entretanto, que o próprio texto nega que Antão tenha sido o iniciador absoluto desse movimento. De fato, nos primeiros capítulos indica-se a existência de outros cristãos que praticavam a ascese em suas vilas, com quem Antão interage antes de seguir seu próprio caminho. Antão abandona os subúrbios da vila onde morava e onde outros ascetas praticavam sua vida de rigorosos e, em primeiro lugar, muda-se para um túmulo. É importante lembrar que Antão era egípcio e no Egito, como é de conhecimento de todos, havia o costume de grandes construções tumulares para os mortos, não apenas a famílias reais, mas todas as classes, na proporção de suas posses, tinham esse tipo de mausoléu. Portanto, um túmulo, a quem esse túmulo pertencia, Atanásio não nos informa, era um lugar com uma extensão considerável, onde era possível isolar-se. Abandonando esse lugar, ele resolve tomar sua decisão mais importante, que é de partir para o deserto. Aqui novamente intervêm as particularidades do país onde morava. O Egito, como também se sabe, divide-se em uma estreita faixa habitável banhada pelo Nilo e uma vasta imensidão deserta e abandonada. Antão decide mudar-se para esse deserto a fim de praticar sua vida ascética lá. Antão muda-se para um forte militar abandonado, onde se tranca e vive isoladamente. Isolamento. Em lugar mais afastado, recebe provisões com uma frequência bem menor. Se no túmulo ele tinha um parente que lhe fornecia pães a cada poucos dias, nesse forte ele é provido apenas 2 vezes ao ano. E aqui vemos as principais características da ascese de Antão: o isolamento, a moderação no apetite, a rejeição a qualquer luxo alimentar, longas vigílias, a oração incessante e o combate contra os demônios. Desse lugar, Antão sai mais vigoroso do que entrou, mesmo tendo se passado quase 20 anos. Como o texto deixa claro, até então o deserto era encarado como o local de habitação dos demônios. Ao mudar-se para lá, Antão está levando sua vida de combate ao local de habitação dos inimigos. E ele reage furiosamente até a total admissão da derrota. A partir daí, Atanásio nos informa, o deserto passou a ser mais e mais habitado pelos monges. Com efeito, é o começo do movimento dos padres do deserto, que passam a povoar o deserto do Egito em sua busca de ascese. Um segundo evento de enormes consequências é que, a partir dessa mudança, Antão passou a ser seguido por outros cristãos, sediciosos de imitar sua vida de ascese. Depois de anos de prática ascética, Antão passa a organizar e liderar a pequena comunidade de ascetas. Trata-se do começo da vida em comum de monges. Muitas das comunidades que surgiram nesta época existem até hoje nos desertos do Egito, incluindo a que Antão fundou. Nasce aí uma característica ulterior do monasticismo:
a existência de um pai espiritual dos noviços, que os admoesta a seguir uma vida de virtude na sequência da vida ascética. Antão exemplifica também isso, e o texto deixa claro em sua passagem mais longa o discurso a seus companheiros monges sobre o ascetismo e o combate aos demônios. Depois, com o constante crescimento dessa comunidade monástica, Antão parte na companhia de uma caravana de árabes para uma região mais interior do deserto, onde encontra uma pequena fonte de água e passa a habitar sozinho. A partir daí, Antão alterna a vida na comunidade mais ampla com a estadia nessa região reclusa, onde vive em solidão, com um alívio apenas em sua velhice, quando permanece nesse lugar afastado em companhia de 2 monges que o serviam em sua debilidade. Essa vida reclusa dá a oportunidade de Atanásio informar-nos de uma última característica do monacato, o trabalho. Como o lugar é extremamente ermo e afastado, não havia maneira de receber comida regularmente. Com isso, Antão passa a trabalhar a terra para ter um sustento módico para si e para as pessoas que o pudessem visitar, para quem ele cultiva alguns legumes, além do trigo para o seu pão. Portanto, a vida, embora deixe claro que seu personagem principal, Antão, não foi o primeiro cristão a praticar o ascetismo, tendo sido precedido em pelo menos uma geração de outros egípcios, mostra o grande monge como o criador de todas as estruturas que viriam a ser essenciais na constituição do monacato, tanto ocidental quanto oriental: o isolamento, a vida em comum e o trabalho para o próprio sustento. Naturalmente, é a partir de Antão e, sobretudo, de sua vida, escrita por Atanásio, que se deve traçar a origem de todas as correntes monásticas que surgiram em todo o mundo cristão, da Irlanda à Armênia, da Rússia à Etiópia. O texto presente é, se não o iniciador, o grande popularizador de uma série de termos que serão consagrados na vida do monasticismo. Em primeiro lugar, o termo ascese, do original grego askesis, que significa originalmente exercício, mas no contexto cristão passa a significar as restrições que os monges impõem a si. Em segundo lugar, o termo monge, que vem do grego monacos, que significa originalmente isolado, sozinho, mas que passa a significar a pessoa que vive essa vida de ascese, isolamento e oração. No caso da palavra monge, sabemos que não é a primeira atestação, porque um papiro do ano 324 mostra que o termo já era corrente no Egito contemporâneo ao Concílio de Nicéia. Mas esse exemplo, a vida de Santo Antão, dá uma das primeiras atestações dessa palavra. Um terceiro termo importante é anacoreses, que vem do grego anacoreses, que significa originalmente afastamento, retiro, e que passa a designar essa vida de retiro e oração característica dos monges. Os demônios. Na vida de Santo Antão, os demônios ocupam um lugar de destaque. Desde que passou a se isolar em um túmulo, ele foi atacado e acossado por demônios por quase toda a vida. Além disso, muitos dos conselhos que dá a seus monges dizem respeito ao cuidado com tais entidades. No entanto, a natureza dos demônios é uma questão complexa e debatida nesse cristianismo no fim da antiguidade. Orígenes, o sábio alexandrino, era da opinião de que homens e demônios eram todos da mesma origem dos anjos e estavam juntos de Deus. Mas houve um afastamento dessa condição primária, o que fez com que uma parte tenha se afastado o máximo possível e se tornado os demônios. Outra teve um afastamento médio, caindo no quinhão dos homens. E a última não se afastou ou afastou-se muito pouco e manteve a forma angelical. Essa visão, que foi emitida por um
conterrâneo de Antão e Atanásio, poucos anos antes do nascimento do primeiro, não é encontrada em absoluto ao longo da vida de Santo Antão, mas há traços delas nas cartas de Antão, que são uma coleção de textos de autoridade do próprio monge. Portanto, coloca-se a questão de saber se o Antão histórico realmente seguia essas ideias originistas e Atanásio fez uma triagem ortodoxa das crenças do Santo Padre. Não obstante esses problemas, os demônios na vida exibem uma série de características. Em primeiro lugar, habitam o ar, diferentemente da visão mais tardia, onde sua morada são as regiões inferiores. Essa localização dos demônios torna-se evidente na visão que Antão tem das almas dos mortos tentando ascender ao céu, mas são impedidos por um grande demônio. Não se especula o destino final dessas almas no texto, se seria uma purgação temporária ou um inferno absoluto, mas apenas os crentes conseguem evadir para a irritação do grande monstro. Além disso, os demônios combatem os homens o tempo todo e, sobretudo, aqueles que se dedicam à ascese. No caso de Antão, os ataques começam de modo mais sério com sua entrada no túmulo, onde se disfarçam de animais, golpeiam-no e quase o deixam sem vida, e provocam barulhos de todas as sortes com o intuito de amedrontá-lo. Posteriormente, ele se muda para uma fortaleza isolada e os ataques dos demônios se intensificam. Nessa passagem, o narrador apenas relata os gritos e barulhos que se ouvem do lado de fora, que chamam a atenção dos que estavam próximos de Antão. Mas depois dos ataques frontais, os demônios se revelam. O primeiro é o espírito da fornicação, que tentava o santo por meio de insinuações sexuais. Esse, que é o orgulho de seu sucesso em derrotar os jovens, é o primeiro a ser vencido. A lista de derrotas prossegue até o próprio Satanás, que, falando com Antão, reconhece a própria impotência. Na vida de Santo Antão, os demônios aparecem também como responsáveis pelas religiões pagãs, ao enganarem o povo e se fazerem passar por deuses. Essa visão encontra-se um pouco matizada em Orígenes, com seus anjos das nações, mas ela na verdade tem origem já em Paulo e é praticamente comum no cristianismo antigo. Contudo, a mensagem principal de Antão e sua luta contra os demônios é a completa derrota destes. Com a vinda de Cristo, eles não têm mais poder, como tinham na época da criação das religiões pagãs. O Filho de Deus desnudou seu poder. Assim, Antão ensina como evitar a influência deles, mantendo-se afastado das paixões e fortificando-se com o sinal da cruz. Autoria. Todos os manuscritos existentes estão de acordo com a autoria atanasiana da vida de Santo Antão. Mais do que isso, a autoria é mencionada explicitamente por figuras como São Gregório de Nazianzo, em seu panegírico a Atanásio, abre aspas, ele escreveu a vida do divino Antão, que é uma exortação à vida monástica em forma de narração. Oração 21, nota de rodapé. São Jerônimo, em seu Sobre os Homens Ilustres, também menciona como de Atanásio a autoria do Vida de Santo Antão, e outros autores, entre os quais Paulino de Nola e Rufino, menciona a autoria atanasiana menos de 50 anos depois de sua composição. Essa riqueza de atestações tão próxima da composição, com a qual apenas poucas obras da antiguidade podem ser comparadas, não foi o óbice para que, com o início da Reforma, essa autoria pudesse ser questionada. De fato, o protestantismo possuía uma visão muito negativa do monasticismo, o que fez com que muitos estudiosos dessas vertentes tivessem posições mais críticas diante da história desse movimento. Uma das questões é que, para esses historiadores e teólogos, o monasticismo teve origem na época pós-constantiniana,
quando o cristianismo teria sido alterado por influências pagãs. Essa posição, embora hoje fortemente contestada, tem sua razão de ser, porque o cristianismo sempre esteve em diálogo com outras tradições culturais de seu tempo. Além disso, Atanásio, o grande martelo dos hereges, é líder espiritual do partido niceno, ao qual os primeiros protestantes também aderiam. Não podiam emprestar seu prestígio para esta obra. No entanto, se o testemunho de autores contemporâneos não bastassem, tem-se evidenciado diversas concordâncias entre fraseologias da vida de Santo Antão e outras obras de Atanásio, como Contra os Pagãos, o Tratado sobre a Encarnação, entre outros. Dessa maneira, a discussão migrou para o papel do bispo de Alexandria, se ele seria o autor ou o compilador, que teria reunido fontes de diversas origens e editou a vida que conhecemos. Hoje em dia, aceita-se a autoria integral de Atanásio. Os dados linkados pelos críticos a essa posição são pequenos diante da multidão de concordâncias entre os textos do Alexandrino e a vida, sem que haja o mínimo sinal de discordância entre o projeto de Atanásio e o texto. Como Philip Roussian nota, a vida de Santo Antão pode ser vista como uma obra de propaganda nicena contra certas propensões arianas dos monges do Egito. O autor. Atanásio de Alexandria é uma das figuras mais extraordinárias do cristianismo antigo. Grande autor, um dos teólogos mais consequentes da história do dogma cristão. Prodígio, desde cedo escreveu obras que até hoje são fundamentais. Eleito bispo ainda bastante jovem, grande homem da igreja e da vida extremamente conturbada. Com efeito, outros bispos foram exilados, mas poucos, provavelmente nenhum outro, foi exilado 5 vezes. Sua obstinação, seu uso de todos os meios, às vezes até violentos, para avançar sua causa, fazem de sua biografia uma das mais interessantes de toda a antiguidade. Atanásio nasceu com o Egito imerso em uma crise eclesiástica. Durante uma das últimas perseguições pagãs ao cristianismo, a de Diocleciano em 304, poucos anos depois de seu nascimento, muitos cristãos renunciaram à fé para evitar as perseguições. Depois do fim das perseguições, sobretudo com o Edito de Milão, a Igreja do Egito se viu em uma disputa sobre como tratar as pessoas que apostataram para evitar a perseguição. Aceitar depois de passar por algumas penitências ou recusar a comunhão com elas? Isso já tinha sido visto na Igreja da África, no chamado cisma dos novacianos, que não aceitavam o retorno dos apóstolos e foi encerrado somente por Cipriano, bispo de Cartago. Igualmente, depois dessas perseguições de Diocleciano, a mesma questão retornou à igreja africana e dessa vez ocorreu um cisma ainda maior e mais duradouro, as dos donatistas, com o qual conviveu Santo Agostinho. No Egito, a disputa aconteceu entre Pedro, o bispo de Alexandria, que defendia o acolhimento à comunhão dos apóstolos, e Melécio, que adotou a posição rigorista de recusa a quem abjurou a fé. Pedro morre na perseguição e Alexandre ascende à sé de sua cidade homônima, herdando essa divisão. Um segundo problema advindo dessa cisão é que, enquanto Pedro estava na prisão, Melécio passou a ordenar presbíteros e diáconos para outras dioceses, sem a anuência dos seus titulares, que estavam na prisão. Alexandre depõe Melécio, que então passa a ordenar bispos. Assim surge uma dupla hierarquia no Egito. A igreja de Alexandre se chamava de católica, isto é, universal. A de Melécio era a igreja dos mártires. Atanásio, um diácono em seus anos de adolescência, ou, no máximo, na casa dos 20, passa a trabalhar para o bispo Alexandre como um assistente teológico. Nesse período, ele possivelmente já teria escrito sua dupla apologética,
contra os pagãos e sobre a encarnação do Verbo divino, em que combate argumentos contrários ao cristianismo, no primeiro livro dos pagãos, no segundo dos judeus. Foi possivelmente depois da composição desse tratado, ou poucos anos antes, que estourou uma discussão que iria ocupar Atanásio pelo resto de sua vida. Na mesma Alexandria, um presbítero de nome Ário passou a ensinar que, para dizer exatamente em suas palavras, houve um tempo em que o Verbo não existia. Isto é, criava uma desigualdade entre o Pai e o Verbo, que era visto como um ente criado e subordinado. Essa doutrina criou uma grande deflagração teológica que chegou ao centro do poder, levando Constantino a convocar uma reunião dos bispos na cidade de Niceia, em um evento que passou a ser conhecido como o Primeiro Concílio de Niceia. Na sequência do Concílio de Niceia e da morte do bispo Alexandre, Atanásio é eleito bispo. Ora, seu predecessor havia arranjado sua sucessão e nosso autor era o chefe do partido que se opunha à reintegração dos milicianos. No entanto, as manobras políticas foram contestadas por seus adversários. Político nato, essa não vai ser a única vez que Atanásio vai valer-se de ações que serão duramente questionadas. O resultado disso é que, não demorou muito, os bispos apelaram ao imperador Constantino e Atanásio sofreu o primeiro exílio, no ano de 335, indo para a cidade de Trier, hoje na Alemanha. A sequência do Concílio de Niceia teve um resultado bastante deletério para Atanásio. Ainda que na reunião a proposta ariana tenha sido rejeitada, motivo pelo qual a posição que admite a igualdade da natureza entre o Pai e o Filho passou a ser chamada de nicena, não demorou muito tempo para que esse consenso fosse quebrado, ou, na melhor das hipóteses, interpretado de uma maneira que desagradasse Atanásio e seu grupo. Com efeito, o imperador Constantino e seus auxiliares mais próximos tentaram sanar o conflito entre nicenos e arianos por meio de símbolos diferentes do estabelecimento em Niceia, mas que possuíssem formulações conciliatórias para que se evitasse a dissensão na igreja. Dessa maneira, Constantino e outros membros da família imperial passaram a ver com suspeição as atividades desses membros inquietos e incômodos do episcopado egípcio. Foi somente com a morte de Constantino, em 337, que Atanásio viu-se livre do exílio e retornou para sua Alexandria natal. No entanto, não se passaram 2 anos e os bispos orientais, agora já contrários às posições nicenas, decidem por sua deposição pela segunda vez e instauram em seu lugar Gregório da Capadócia, na Ceda, a metrópole do Egito. Atanásio dessa vez vai para Roma e fica até o ano de 346, data da morte de Gregório. Contudo, a ascensão de Constâncio II, um partidário radical do arianismo, tornou sua vida mais difícil e Atanásio foi exilado por uma terceira vez no ano de 356. Nesse evento, ele não parte para o exterior, mas se esconde no Egito. Depois da morte de Constâncio, retorna a Alexandria no ano de 362. Contudo, quem assumiu o poder imperial com a morte de Constâncio foi Juliano, frequentemente chamado de o Apóstata. Juliano foi um breve retorno do paganismo ao centro do poder. Uma de suas políticas consistiu na repreensão aos partidos mais exaltados das igrejas cristãs. Como Atanásio definitivamente se enquadrava nesses grupos, foi exilado pela 4ª vez, novamente no interior do Egito. Juliano teve um brevíssimo reinado, em seu lugar assumiu o comandante de suas legiões, Joviniano. Esse novo imperador era niceno e reinstaurou Atanásio em Alexandria, em 363. Joviano também teve um reinado breve e em seu lugar assumiu Valente, mais um ariano, que exilou Atanásio pela 5ª vez. Neste caso,
Atanásio ficou nas imediações de Alexandria. Conta-se que ele passou 4 meses no túmulo de sua família, uma história que ecoa um dos primeiros lugares em que Antão ficou, e foi rapidamente chamado de volta. Em todo esse período, Atanásio, além de seus escritos e muito por meio deles, foi responsável por formar uma frente de homens da igreja para dar apoio e suporte ao credo niceno. Nesses últimos anos, agora já um homem na casa dos 70 anos, ele contou com a cooperação de uma geração mais nova, com o auxílio especial de Basílio de Cesareia, o futuro São Basílio Magno, e ajudou a formar o consenso em torno das propostas nicenas e contrário às várias revisões do arianismo que foram surgindo. Arianismo, semi-arianismo, anomeísmo, homeusianos, acacianos, em resposta ao credo niceno, como tentativa de revisar ou conciliar as diversas posições teológicas. Atanásio morreu em 373, sem ver o triunfo da ortodoxia na ascensão do imperador ortodoxo Teodósio e no concílio de Constantinopla, que reafirmou o símbolo niceno e deu-lhe seu aspecto definitivo nos anos de 379 e 381, respectivamente. No entanto, Atanásio foi figura central na formulação dessas propostas teológicas e na sua ulterior aceitação quase universal. Alguns grupos permaneciam arianos por mais alguns séculos, até se reintegrarem aos ortodoxos. O gênero. A vida de Santo Antão é um dos textos mais fundamentais do cristianismo antigo. Sua publicação por volta do ano 357, quase que imediatamente na sequência da morte do padre, definiu um gênero literário, a hagiografia, e ajudou a dar início ao movimento do monasticismo. A vida de santo até então não havia surgido como gênero literário independente, e o trabalho de Atanásio é de importância fundamental na definição e no seu desenvolvimento. A hagiografia não surge do vácuo e, como em muitos aspectos da antiguidade tardia, podemos divisar seu nascimento em um gênero literário comum na época chamado de ecômio. Geralmente era um texto retórico feito para exibição pública em louvor de um objeto, uma cidade ou mais importante, no nosso caso, uma pessoa. Esse ecômio, longe de ser uma peça de livre composição, seguia fielmente toda uma série de regras e modelos que, no século de Atanásio, já estavam consagrados. O modelo padrão vale-se do seguinte formato. Primeiro, proêmio, onde se fala de dificuldade da questão. Segundo, origem, cidade, lugar. Terceiro, família. Quarto, nascimento. Quinto, constituição natural. Sexto, educação. Sétimo, estilo de vida. Oitavo, ações, separadas por gênero, normalmente a passagem mais longa. E nono, morte. Uma primeira leitura da vida de Atanásio revela-nos que quase todos os passos elencados são seguidos fielmente pelo bispo. As ascensões são ele não revelar a cidade de nascimento, de certo por ser de uma vila, um lugarejo de menor importância. E a descrição física estar espalhada ao longo do texto e não constituir um capítulo à parte. Se não soubéssemos por outros meios, isso seria um sinal suficiente para nos mostrar que Atanásio teve a educação retórica característica dos jovens de classe alta de sua época. Por sua vez, a vida de Santo Antão obteve uma enorme popularidade e tornou-se um dos modelos para o desenvolvimento da radiografia. Neste caso, o caráter cristão do texto passa a exigir elementos específicos da religião, e a vida mostra-se especialmente influente na descrição e no destaque de dois aspectos específicos, a ascese e o confronto com os demônios. São Jerônimo, como já mencionamos, escreveu 2 vidas de monges que são claramente inspiradas na vida de Santo Antão.
São João Damasceno vai chegar a tomar frases inteiras de empréstimo em sua vida de Barlão e Josafá. Ademais, o texto foi traduzido muito cedo para diversas línguas, para o latim ainda durante a vida de Atanásio, para o siríaco, o copta, o etíope, o armeno, o georgiano e o eslavo. Em cada um desses casos, a vida de Santo Antão teve uma influência formadora no gênio radiográfico dessas tradições linguísticas. A vida de Santo Antão, de Santo Atanásio, é, como se pode ver nessas breves considerações, um texto de enorme importância histórica, sendo um importante documento para a história da religião cristã em seus séculos primordiais. Contudo, ela não se resume a um texto inerte voltado para o passado, mas trata-se de um relato vivo de um verdadeiro mestre espiritual escrito por outro santo que nos ensina a voltar os olhos a Deus, confiar nele e não dar atenção às tentações desta vida, sejam elas sobrenaturais ou não. Além disso, é um texto escrito por alguém que domina todas as técnicas literárias do seu tempo e nunca permite que a narrativa perca o interesse ou aborreça o leitor. Em virtude da qualidade e da importância histórica desse seu autor e de seu objeto, é uma das melhores introduções à literatura do cristianismo primitivo. Carta de Atanásio, arcebispo de Alexandria, aos monges no exterior sobre a vida do bem-aventurado Antão, o Grande. Proêmio. Vocês iniciaram uma boa disputa com os monges do Egito ao decidir ou igualar ou ultrapassar-nos no exercício da virtude. De fato, também entre vocês há monastérios, e o nome de monge é comum e aceito. Portanto, essa disposição é digna de louvor e, com suas preces, Deus há de cumpri-la. Mas, visto que vocês pediram também a mim um relato sobre a vida do bem-aventurado Antão, com o desejo de aprender como ele iniciou a ascese, quem ele era anteriormente, que fim da vida teve e se é verdade o que se diz a seu respeito, para que vocês vivam de acordo com o seu fervor, recebi de muito bom grado o pedido de vocês. Com efeito, também eu tiro grande proveito só de lembrar-me de Antão. Sei que, depois de ouvir o relato, além do assombro com o homem, vocês também vão desejar emular sua disposição. Com efeito, a vida de Antão é um modelo suficiente de ascese para os monges. Não descreiam daqueles que ouviram sobre ele no relato de algumas pessoas. Antes, pensem que ouviram pouca coisa, pois, de todo modo, narraram esses fatos com dificuldade. E também eu, instigado por vocês, envio o que posso contar em uma carta, depois de me lembrar de poucos de seus feitos. Mas não parem de perguntar aos que vêm de navio para cá. Ora, mesmo se cada um contar aquilo que sabe, dificilmente haverá uma narrativa condigna dele. Eu teria gostado, portanto, ao receber a carta de vocês, de mandar trazer alguns monges daqueles que estavam mais acostumados a estar com frequência ao lado dele. Talvez, depois de aprender algo mais, eu possa enviar-lhes uma carta mais completa. No entanto, visto que a época de navegação estava se encerrando e o correio estava com pressa, apressei-me a escrever para a piedade de vocês apenas aquilo que conheço, por muitas vezes o vi, e aquilo que pude aprender da parte de quem o seguiu por não pouco tempo e vertia água em sua mão, preocupando-me totalmente com a verdade, para que nem caia na incredulidade, por ouvir além, nem, em contrapartida, desprezem o homem por terem aprendido menos do que o devido. Capítulo 1. Antão era egípcio de família, de pais nobres que adquiriram riqueza considerável. Por serem cristãos, também ele foi educado de forma cristã. Enquanto era criança, foi educado pelos pais, sem conhecer nada além deles e da casa. Depois, enquanto crescia, se tornava jovem e avançava em idade. Não suportou aprender as letras, por desejar estar distante até mesmo da companhia de outros jovens.
Tinha todo o desejo, de acordo com o que se escreveu, de uma vida simples em sua casa. Contudo, reunia-se com os pais na igreja. Nem quando ainda criança era preguiçoso e tampouco, com o avançar da idade, desprezava os pais, mas, pelo contrário, sempre era submisso a eles, e ao prestar atenção às leituras, guardava em si a utilidade delas. Embora fosse um jovem de razoável fortuna, não importunava os pais por uma alimentação variada e rica, nem buscava prazer a partir daí. Estava satisfeito com o que encontrava e não buscava nada mais. Capítulo 2. Depois da morte dos pais, ele foi deixado sozinho com uma irmã bem jovem. Ele tinha por volta de 18 ou 20 anos e tomava conta da casa e da irmã. Ainda não se tinha passado 6 meses desde a morte dos pais e, como de costume, ao ir à igreja e refletir consigo mesmo, meditava a respeito de tudo isto. Como os apóstolos, depois de terem abandonado tudo, seguiram o Salvador. Confira Mateus 4,20. E aqueles que, no livro dos Atos, vendendo seus bens, traziam e o despunham aos pés dos apóstolos. Atos 4, de 35 a 7. Para distribuir aos que tinham necessidade, e quão grande esperança estava depositada nos céus para eles. Conferir Colossenses 1,5. Com essas coisas no coração, entrou na igreja. Aconteceu naquela hora de se estar lendo o Evangelho e ouviu o Senhor falar ao rico: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Mateus 19, 21. Então, como já tinha em mente a lembrança dos santos, e como se a leitura tivesse sido feita para ele, logo que saiu da igreja, deu as riquezas que herdara dos pais. Eram cerca de 300 arutas. A arura, em grego, significa campo, mas é também uma medida de areia egípcia, equivalente a 100 cubitos quadrados, o que dá 2.756 metros cúbicos. Essas 300 aruras se traduzem em 826 mil metros quadrados, que é uma quantidade de terra bastante considerável. Nota de rodapé. Eram cerca de 300 aruras, férteis e bem bonitas, como presente aos habitantes da vila, para que ninguém se irritasse com ele e com sua irmã. Quanto ao restante, o que tinha de bens móveis, vendeu tudo, juntou bastante dinheiro e entregou aos pobres, guardando um pouco para a irmã. Capítulo 3. Quando, ao voltar à igreja, ouviu o Senhor falar no Evangelho: Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mateus 6,34. Sem aguentar ficar mais ali, ao sair da igreja, deu também aquele dinheiro para os pobres. Depois de confiar a irmã a virgens conhecidas e fiéis e de entregá-la para ser educada a fim de tornar-se uma virgem consagrada, ele dali em diante dedicou-se a praticar a ascese defronte à sua casa, atento a si mesmo e vivendo uma vida de austeridade. Ainda não havia no Egito numerosos monastérios e o monge da época não conhecia completamente o grande deserto. Cada um que desejavam ter a si mesmo praticava a ascese não longe da sua própria vila, sozinho. Naquela época, então, havia na vila próxima um velho que exercitava asceticamente a vida monástica desde a juventude. Ao observá-lo, Antão competiu com ele para o bem. Primeiro também ele começou a ficar em lugares na frente da vila. Lá, se ouvisse falar de algum homem cheio de zelo, buscava-o, indo atrás como uma sábia abelha. E não voltava para seu lugar antes de o ouvir e de receber dele ensinamentos como provisões para o caminho da virtude. Então, no começo, ao morar ali, solidificou o coração para não retornar às propriedades dos pais, nem lembrar-se de seus parentes, mas para ter o desejo inteiro e todo o esforço na intensidade da ascese. Trabalhava então com as mãos depois de ter ouvido que
quem não quer trabalhar também não há de comer. 2 Tessalonicenses 3,10. Uma parte do que produzia ia para fazer o pão e a outra gastava ao distribuir aos necessitados. Orava com frequência depois de ter descoberto que era preciso reservadamente orar sem cessar. De fato, era tão atento à leitura que nenhuma das palavras escritas caía por terra, e guardava tudo para dali em diante a memória dali em diante. A memória servia de lugar ao livro. Capítulo 4. Ao se comportar dessa maneira, Antão era amado por todos. Ele mesmo submetia-se genuinamente aos homens zelosos que encontrava e aprendia as perfeições em zelo e ascese próprio de cada um. De um observava a graciosidade, de outro a vontade de orar. Compreendia de uma a mansidão, de outro a benevolência, e era atento ao que fazia vigílias e ao que amava o estudo. Admirava-se da austeridade de um, do outro pelos jejuns e por dormir no chão. Guardava a doçura de um e a magnanimidade de outro. E era marcado sempre pela piedade a Cristo e pelo amor aos outros. Dessa maneira, repleto desses bens, retornava ao seu lugar próprio de ascese. Depois, ao ajuntar para si todas essas características que adquirira de cada um, tinha o zelo de mostrar em si mesmo todas elas. Com efeito, não tinha gana de emular aqueles de mesma idade, a não ser para que não parecesse ser o segundo dentre os melhores. E fazia de tal modo que ninguém sofresse com a disputa, mas antes se alegrasse com ele. Portanto, todos os habitantes da vila e amantes da beleza com quem ele tinha contato, ao vê-lo assim, chamavam-no de Teófilo, o amado de Deus. Uns o acolhiam como filho, outros como irmão. Capítulo 5. Mas o diabo, invejoso e inimigo da beleza, não suportou ver tanta disposição em um jovem e tentou fazer contra ele aquilo que costuma realizar. Em primeiro lugar, tentou afastá-lo da ascese, sugerindo-lhe a lembrança das posses, o cuidado com a irmã, as relações familiares, o amor ao dinheiro e à glória, o prazer de uma comida diversa e outras indulgências da vida e, por fim, a aspereza da virtude. Quão grande é seu esforço. Sugeriu a fraqueza do corpo e a longa duração do tempo. Levantou-lhe uma grande nuvem de poeira de ideias no pensamento, por desejar que ele se afastasse da reta escolha. Quando o inimigo viu-se fraquejar diante da disposição de Antão e percebeu que provavelmente estava perdendo para a austeridade dele, suplevado pela fé e sucumbido pelas frequentes preces de Antão, nesse momento, então, encorajou-se com armas que se localizam na região ventral do umbigo e, vangloriando-se delas, de fato essas são suas principais armadilhas contra os mais jovens, atacou o jovem, perturbando-o à noite e importunando-o de dia, de modo que até quem olhava para ele percebia a luta que acontecia entre os dois. Um sugeria pensamentos imundos, o outro os afastava com preces. Um tentava, o outro, quando se percebia ruborizar, fortificava o corpo com a fé e com jejuns. O diabo, esse desgraçado, ousou então até mesmo fantasiar-se de mulher à noite e imitar todos os trejeitos, apenas para enganar Antão. Mas o asceta, tendo Cristo no coração e pensando na nobreza que lhe era devida e na racionalidade da alma, extinguiu o carvão do seu engano. Novamente, o inimigo sugeriu a doçura dos prazeres, mas Antão, como é de costume a quem está irado e em sofrimento, pensava na ameaça do fogo e do verme, e, comparando esses pensamentos, atravessou as tentações sem nenhum dano. Tudo isso aconteceu como vergonha para o inimigo.
pois ele, depois de considerar ter se tornado semelhante a Deus, foi alvo de troças de um jovenzinho e, vangloriando-se pela carne e pelo sangue, foi derrotado por um homem que vestia a carne. Pois cooperava com o moço o Senhor, que se vestiu de carne por nós e entregou ao corpo a vitória contra o diabo, para que cada um dos que combatem deste modo possa dizer: não sou eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Capítulo 6. Por fim, a serpente não foi capaz de derrubar Antão nem com isso, mas viu-se expulsa do coração dele e, rangendo os dentes, como está escrito, Salmo 34:16, e fora de si, apareceu também aos sentidos da maneira como é na mente, como um garoto negro. Assim, caído ao chão, não mais atacava-os com os pensamentos. O adversário já tinha sido expulso. E por fim, valendo-se de voz humana, dizia: já enganei muitos e derrubei a maioria, mas agora fraquejei contra você e seus esforços ao empregar os ardis com que tive sucesso contra os outros. E então perguntou: quem é você que fala essas coisas? Logo depois, a serpente emitiu essas palavras lamentáveis: eu sou amigo da prostituição, eu que recebi o encargo das armadilhas e das tentações para a fornicação contra os mais jovens, e sou chamado de espírito da fornicação. Quantas pessoas que desejavam ser temperantes, eu enganei. Quantos que professavam a fé, eu comecei por meio de tentações. É por minha causa que o profeta critica os que caíram no pecado ao dizer: vocês foram desviados pelo espírito da prostituição. Foi por minha causa que tropeçaram. Sou eu quem tantas vezes o incomodou e tantas vezes foi repelido por você. Antão agradeceu ao Senhor e, tomando coragem, disse-lhe: então você é bastante desprezível, porque é negro no espírito e fraco como uma criança. Daqui em diante não terei nenhuma preocupação com você. O Senhor é meu auxílio e eu vou desprezar os meus inimigos. Salmo 117:7. Ao ouvir isso, o negro fugiu voando assustado com as palavras e temendo mesmo aproximar-se do homem. Capítulo 7. Esta foi a primeira disputa de Antão contra o diabo. Contudo, talvez tenha sido mais o sucesso do Salvador em Antão, que condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3-4. No entanto, quando o demônio sucumbiu, Antão não ficou dali em diante despreocupado e o desprezava, nem o inimigo por ter sido derrotado. Cessou suas emboscadas. De fato, ele novamente rodeava, feito um leão, buscando algum pretexto contra ele. Mas Antão, por já ter aprendido nas escrituras que são muitas as insídias do diabo, praticava a ascese intensamente, considerando que, se não teve força de enganar o coração com o prazer do corpo, certamente ele tentaria uma tocaia por outro caminho, pois o demônio é amigo do pecado. Desse modo, Antão castigava mais e mais o corpo e tratava como escravo, para que não vencesse em alguns aspectos e falhasse em outros. E então planejava acostumar-se a uma vida mais austera. Muitos se assombravam, mas ele suportava o esforço com facilidade. Afinal, o fervor da alma permanecia por muito tempo e produzia nele uma disposição, de modo a receber somente uma pequena sugestão de outros e com isso demonstrar grande zelo. Fazia vigílias de tal forma que muitas vezes completava toda a noite sem dormir, e isso não uma vez, por fazer com muita frequência. Era admirado por isso. Alimentava-se uma vez ao dia depois do pôr do sol e havia vezes em que não comia por 2 dias. Muitas vezes por até 4 dias. Seu alimento era pão e sal. De bebida, somente água.
Sobre carnes e vinhos é supérfluo falar, porque não se encontrava algo disso nem mesmo entre os homens zelosos. Para o sono bastava uma esteira. Na maioria das vezes, deitava mesmo somente sobre a terra nua. Recurvava-se a ser untado com azeite, dizendo convir mais que os jovens se ativessem a ascese com o ardor e não buscassem o relaxamento do corpo, mas também que o acostumassem aos esforços, pensando no dito do apóstolo: quando sou fraco, então é que sou forte. Ele dizia que a inteligência da alma prevalecia na hora em que os prazeres do corpo fraquejavam. Também tinha este pensamento verdadeiramente extraordinário. Não se dignava a medir o caminho da virtude pelo tempo nem pela distância, mas pelo desejo e pela decisão. Ele mesmo não se lembrava do tempo passado, mas a cada dia, como se estivesse no início da ascese, tinha um trabalho maior para avançar, dizendo para si mesmo, com frequência, a fala de Paulo: esquecendo-me do que fica para trás, avançando para o que está adiante de mim. Filipenses 3,13. Lembrando-se também da expressão do profeta Elias ao dizer: o Senhor vive diante de quem me apresento hoje. Conferir 1 Reis 18,15. Ele lembrava que, ao dizer hoje, não media o tempo passado, mas sempre como se começasse e esforçava-se todos os dias para se apresentar diante de Deus tal como deve mostrar-se a Deus, limpo no coração e pronto para obedecer à sua vontade e a de nenhum outro. Dizia a si mesmo: o asceta deve aprender a partir do exemplo da vida do grande Elias, como um espelho o tempo todo por sua vida. Capítulo 8. Ao se restringir dessa maneira, Antão partiu para a região dos túmulos que se localizava a uma grande distância da vila. No mundo antigo, era proibido que as pessoas fossem enterradas dentro das cidades. Dessa maneira, os túmulos sempre se localizavam afastados das cidades. Nesse caso, é importante lembrar que se trata do Egito Antigo, com suas célebres construções tumulares de tamanho grande. Nota de rodapé. Ao se restringir dessa maneira, Antão partiu para a região dos túmulos que se localizava a uma grande distância da vila. Pediu a um de seus conhecidos que lhe fornecesse pão para muitos dias. Entrou em um dos túmulos e, tão logo esse amigo fechou a porta, ficou sozinho lá dentro. Ali o inimigo, sem suportar e, sobretudo, com medo de que em pouco tempo até mesmo o deserto fosse ocupado pela ascese, atacou-o em uma única noite com uma multidão de demônios e cobriu com golpes a ponto de ele ficar caído no chão e até sem voz por conta dos ferimentos. O monge afirmava que as dores tinham sido tão intensas que golpes humanos não poderiam produzir jamais tamanha dor. No entanto, pela providência de Deus, pois o Senhor não se esquece dos que esperam nele, no dia seguinte, o conhecido aparece trazendo-lhe os pães. Ao abrir a porta e vê-lo jazendo em terra como morto, carregou-o e levou-o de volta para a igreja na vila e colocou-o no chão. Muitos parentes e habitantes da cidade estavam assentados em torno de Antão, como ao redor de um morto. Por volta da meia-noite, Antão voltou a si. Acordou e tão logo viu todos dormindo e apenas seu amigo acordado, fez um sinal para que se aproximasse dele e pediu que fosse carregado de volta ao túmulo, sem acordar ninguém. Capítulo 9. Foi então levado pelo homem e, quando a porta se fechou como de costume, ficou novamente sozinho lá dentro. Incapaz de ficar de pé por causa dos golpes dos demônios, orava deitado. Depois da oração, dizia um grito: aqui estou eu, Antão. Não fujo de seus golpes. Se vocês derem mais, nada vai me afastar do amor de Cristo. Romanos 8,35. Em seguida, salmodiava: se um acampamento militar for armado contra mim, meu coração não haverá de temer. Salmo 26,3. Enquanto o asceta
pensava e falava isso, o inimigo, que odeia a beleza, admirando-se de que, depois dos golpes, ele tivesse ousado retornar, convocou seus cães e, estourado de ira, disse: Vejam que não o fizemos parar nem pelo espírito da prostituição, nem com os golpes. Pelo contrário, ele se encoraja contra nós. Ataquemo-nos de outra maneira. Os disfarces para o mal são algo fácil para o diabo. Então, à noite, fazem um som de um jeito que parece que todo lugar está tremendo. Como se estivessem quebrando as quatro paredes do túmulo, apareceram por entre elas para atacá-lo, disfarçados em forma de animais selvagens e serpentes. O lugar logo estava cheio de visões de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, cobras, escorpiões e lobos. Cada um se movia de acordo com o seu próprio disfarce. O leão rugia quando queria atacar. O touro parecia que ia dar chifradas. A serpente se arrastava, mas não alcançava. O lobo era contido ao atacar. Era completamente terrível, ao mesmo tempo, a fúria de todas as imagens e os sons das suas vozes. Já Antão, enquanto era castigado e fustigado por eles, sentia uma dor corporal ainda mais forte. No entanto, sem tremer na alma, jazia acordado. Gemia por causa da dor no corpo, mas sóbrio no pensamento e como se encarnecesse, dizia: Se vocês têm alguma força, basta que apenas um de vocês venha. Mas visto que o Senhor tirou-lhes as forças, vocês tentam me assustar, nem que seja pelo número. Um sinal de sua fraqueza é vocês estarem imitando as formas de animais irracionais. Encorajando-se, disse de novo: Se vocês são capazes e tiverem condições de fazer algo contra mim, não fiquem ameaçando, ataquem de uma vez. Todavia, se não são capazes, por que me incomodam em vão? A fé no Senhor é nosso selo e muralha para a segurança. Então, tentando muitas vezes, rangeram os dentes contra ele, porque faziam jogos entre si e não contra ele. Capítulo 10. O Senhor não se esqueceu nem por um momento da disputa de Antão, mas veio em seu socorro. Elevando o olhar, Antão viu o teto como que aberto e um raio de luz vindo em sua direção. Os demônios imediatamente ficaram sem voz e, de uma só vez, a dor no corpo cessou e o túmulo estava novamente inteiro. Antão, percebendo o socorro, respirando novamente e aliviado das dores, perguntou à visão que aparecia e falava: Onde estáveis? Por que não aparecesses de princípio para cessar as dores? E lhe ocorreu: Antão estava aqui, mas esperava ver a sua luta. Contudo, já que você suportou e não foi derrotado, sempre serei seu auxílio e farei com que você seja conhecido em toda parte. Depois de ouvir isso, o monge levantou-se e orou. Ficou tão recuperado que sentiu que tinha mais força no corpo do que antes. Na época, ele estava perto dos 35 anos de idade. Capítulo 11. No dia seguinte, saiu e estava ainda mais disposto para a piedade. Ficando ao lado daquele antigo idoso, convidou-o a morar com ele no deserto. Todavia, com a recusa do velho por causa da idade e por esse costume ainda não existir, partiu imediatamente para o monte. O inimigo, mais uma vez, vendo seu zelo e desejando impedi-lo, lançou nos caminhos a imagem de um grande disco de prata. Então, compreendendo a artimanha daquele que odeia a beleza, parou, vendo o diabo no disco. Confundiu-o ao se dirigir ao objeto com essas palavras: De onde veio um disco na solidão do deserto? Este caminho não é frequentado. Não há pegada de viajantes algum aqui. E mesmo se estivesse caído, não poderia passar despercebido por ser muito grande. E também, quem o perdeu? Voltando-se e procurando encontrá-lo ia, porque o lugar está deserto. Isso é uma artimanha do diabo. Com isso,
você não vai impedir minha disposição, diabo. Isso virá para a sua perdição. Quando Antão lhe disse isso, o disco foi embora, como fumaça diante do fogo. Capítulo 12. Em seguida, ao seguir viagem, viu não mais uma imagem, mas ouro de verdade jogado nos caminhos. Se foi porque o inimigo o mostrou ou porque uma força maior treinava o atleta e mostrava ao diabo que ele não se importava nem mesmo com a riqueza de verdade. Antão não disse e tampouco nós o sabemos, exceto que o que apareceu era ouro. Antão admirou-se com a quantidade e, como se passasse pelo fogo, atravessou de tal forma que não se voltou e apressou-se tanto a ponto de esconder e esquecer-se do lugar. Intensificando mais e mais sua disposição, lançou-se para o monte. Depois de encontrar, além do rio, um acampamento militar vazio e por causa do tempo que se passou, cheio de serpentes, mudou-se para lá e habitou o lugar. Os répteis foram embora imediatamente, como se alguém os expulsasse. Ele, por sua vez, fechou a entrada. Guardou pães para 6 meses. Os tebanos têm o costume de fazer isso e muitas vezes ficam até mesmo um ano inteiro sem estragar. E tendo água no interior, ficou sozinho dentro do monastério como se estivesse se introduzindo em um santuário, em que ele mesmo saísse e tampouco visse alguém chegar. Dedicou-se à ascese por muito tempo dessa maneira e recebia pães de casa somente 2 vezes por ano. Capítulo 13. Aqueles conhecidos que vinham até ele, posto que Antão não deixasse que entrasse em seu eremitério, muitas vezes ficavam dia e noite do lado de fora e ouviam como se uma multidão fizesse barulho lá dentro, com golpes, vozes lamentáveis e gritos. Saia do nosso lugar! O que você tem a ver com o deserto? Você não aguenta nossos ataques. Os que estavam fora julgavam no princípio que havia homens lutando com ele e que tinham entrado pelas escadas. Quando, porém, espiaram por um buraco, não viram ninguém. Nessa hora, considerando serem demônios e com medo, chamaram Antão. Ele, no entanto, mais os ouvia do que se preocupava com eles. Chegando perto da porta, pedia que os homens fossem embora e não tivessem medo. De fato, falava que os demônios faziam aparições contra os que tinham medo. Vocês façam o sinal da cruz e vão embora com coragem e deixem que eles brinquem sozinhos. Então eles foram embora, protegidos com o sinal da cruz. Antão, por sua vez, ficou e em nada era prejudicado pelos demônios e nada sofreu nesta luta. Com efeito, o aumento dos que o atacavam e eram vistos na mente e a fraqueza dos inimigos lhe dava um grande repouso dos esforços e lhe fornia uma disposição ainda maior. Frequentemente, os conhecidos apareciam achando que iam encontrá-lo morto, mas ouviam-no a salmodiar. Que Deus se levante e seus inimigos sejam dispersos e fujam de sua face os que o odeiam. Como a fumaça se dissipa, que eles se dissipem como a cera se derrete diante do fogo, assim perecerão os pecadores. Salmo 67, verso 2 e 3. E também todos os povos ficaram em volta de mim, e com o nome do Senhor eu me defendi deles. Salmo 117, 10. Capítulo 14. Ele passou perto de 20 anos praticando a ascese deste modo, sem se aproximar de ninguém e sem ser visto com frequência. Depois disso, como muitos ansiavam e desejavam imitar-lhe a ascese, outros conhecidos vieram e derrubaram à força a porta e se lançaram lá dentro. Antão saiu como um iniciado nos mistérios sai de um santuário, levado por Deus. E então apareceu aos que chegavam pela primeira vez fora da fortificação. Quando o viram, admiraram-se de seu corpo e da condição que tinha, porque nem estava flácido pela falta de exercício, nem emagrecido por causa dos jejuns e da luta com os demônios. Viam-no tal e qual o conheciam antes do afastamento. Já o caráter da alma estava puro. De fato,
não estava nem deprimido por tristeza, nem dissoluto pelo prazer, nem dominado por riso ou pela tristeza. Com efeito, quando viu a multidão, não se assustou nem tampouco se alegrou quando foi saudado por tanta gente. Estava inteiro e igual, como governado pela razão e permanente em seu estado natural. O Senhor, então, curou por meio dele muitos dos presentes que sofriam algo no corpo e purificou outros de demônios. E dava, então, a graça ao falar, e assim consolou muito dos que estavam aflitos e trouxe a concórdia aos que discutiam, dizendo a todos que não colocassem nada no mundo à frente do amor a Cristo. Ao conversar e lembrar dos bens futuros e da benevolência de Deus para conosco, que não poupou o próprio Filho e o entregou por todos nós, Romanos 8:32, convenceu muitos a escolherem a vida solitária. Assim aconteceu de ano futuro haver monastérios até nos montes, e o deserto ser habitado por monges que abandonavam suas posses e reproduziam a vida nos céus. Capítulo 15. Havendo então necessidade de ele atravessar o canal de Arsinoe, porque era preciso visitar os irmãos, o canal estava cheio de crocodilos. E somente com preces ele e todos os que acompanhavam entraram e atravessaram incolumes. Voltando então ao seu monastério, suportou esforços respeitosos e poderosos. Frequentemente, em conversas, fazia aumentar a disposição dos monges de lá e movia o desejo pela ascese na maioria dos outros. Rapidamente, com o ímpeto de sua palavra, surgiram muitos monastérios e ele conduzia todos eles como um pai. Capítulo 16. O grande discurso de Antão. Um dia, ao sair na presença de todos os monges que pediam para ouvir um discurso de sua parte, disse-lhes em língua egípcia, abre aspas, as escrituras são suficientes para aprendizagens, mas é bom que vocês consolem uns aos outros na fé e encorajem-se com palavras. Vocês trazem ao Pai, como crianças, o que sabem, e eu, como sou mais velho em idade do que vocês, transmito o que sei e aquilo que tenho experiência. Que esta dedicação seja comum a todos. Os iniciantes não devem relaxar nem esmorecer nos esforços e tampouco dizer, já estamos há muito tempo na ascese. Mas antes devem fazer crescer a disposição como se começassem a cada dia. Na verdade, toda a vida dos homens é brevíssima se medida em comparação ao tempo futuro. Assim, todo o nosso tempo é nada diante da vida eterna. Tudo no mundo se vende com preço digno e troca-se igual por igual. Já a promessa da vida eterna vende-se por um preço baixo. Pois está escrito, os dias de nossas vidas são 70 anos, sendo poderoso 80 anos, e a maior parte deles é esforço e dor. Salmo 89:10. Então, quando perseveramos na ascese todos os 80 ou 100 anos, não seremos reis igualmente aos 100 anos, mas, em contrapartida, seremos reis por 100 séculos de séculos. E depois que lutarmos na terra, não teremos a herança na terra, mas temos as promessas nos céus. Ao nos despir do corpo corruptível, havemos de adquiri-lo incorruptível. Conferir 1 Coríntios 15:42. Capítulo 17. Assim, filhos, não esmoreçamos, conferir Gálatas 6:9. Nem consideremos estar perseverando ou fazendo algo grandioso. Com efeito, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deve ser revelada em nós. Romanos 8:18. Ao olhar o mundo, não consideremos ter-nos afastado de grande coisa. De fato, toda esta terra é mínima diante do céu inteiro. Então, se calhou de sermos senhores de toda a terra e a renunciarmos, isso não seria digno de nada se comparado ao reino dos céus. Pois, assim como alguém que desprezasse uma dracma de bronze para ganhar 100 dracmas de ouro,
Assim é o Senhor de toda a terra que a rejeita, abrindo mão de pouco e recebe 100 vezes mais. Conferir Mateus 19, 29. Se nem toda a terra é digna dos céus, aquele que abandona alguns hectares é como se nada largasse. Mesmo se abandonar uma grande propriedade e bastante ouro, não deve se vangloriar ou se abater. De outro modo, devemos considerar que, se não abandonamos por virtude, por fim, ao morrer, deixamos esses bens, muitas vezes até para aqueles que não queremos, como nos lembra Eclesiastes. Por que então não abandonamos por virtude a fim de herdar o reino? Por isso que o desejo de possuir não nos tome. Que proveito há em possuir essas coisas se nada levamos conosco? Por que não possuímos antes aquilo que podemos levar? Isto é, a prudência, a sabedoria, a justiça, a coragem, a compreensão, a caridade, o amor pela pobreza, a fé em Cristo, a mansidão, a hospitalidade. Possuindo essas coisas, vamos descobrir que elas, antes de nós mesmos, preparam nossa estadia lá na terra dos mansos. Conferir Salmo 36, 11. Capítulo 18. Assim, a partir disso, que todos sejam convencidos a não ser negligentes, sobretudo se consideram escravos do Senhor e devedores de servidão a Ele. Portanto, assim como o escravo não ousa dizer, visto que trabalhamos ontem, não trabalhamos hoje, e tampouco mede o tempo transcorrido e descansa nos dias seguintes, mas a cada dia, como está escrito no Evangelho, mostra a sua disposição para que seja do agrado de seu Senhor. Conferir Lucas 17, do verso 7 a 10. E não corram riscos, assim também perseveremos a cada dia na ascese, sabendo que, de curarmos um dia, o Senhor não nos perdoará pelo tempo passado, mas vai se irritar conosco pelo descuido. Assim também ouvimos em Ezequiel, conferir Ezequiel 3:20. E assim também Judas perdeu o trabalho do tempo anterior por causa de uma única noite. Conferir Mateus 26:47. Capítulo 19. Portanto, filhos, suportemos a ascese e não desanimemos, pois nessa obra temos o Senhor como auxiliar, conforme está escrito. A toda pessoa que escolhe o bem, Deus colabora para o bem. Romanos 8:28. Para não sermos negligentes, é bom exercitar a fala do apóstolo. Morra a cada dia. Se também nós vivermos como se morrêssemos a cada dia, não haveremos de pecar. Isso foi dito para que, ao acordar a cada manhã, consideremos que não estaremos aqui à noite e, indo novamente dormir, consideremos que não acordaremos, porque nossa vida é por natureza incerta, à medida a cada dia pela providência. Estando com essa disposição e vivendo nesse modo todos os dias, não pecaremos, não teremos desejo de nada, nem nos irritaremos com ninguém e tampouco acumularemos tesouros sobre a terra. Conferir Mateus 6,19. Mas, se a cada dia esperássemos morrer, ficaremos sem propriedades e perdoaremos tudo a todos. Não teremos absolutamente nenhum desejo de mulher ou de outro prazer sujo, mas daremos as costas para isso como se fosse coisa passageira, sempre combatendo e olhando para o dia do julgamento. Pois sempre o maior temor e o medo dos tormentos acabam com a moleza do prazer e despertam a alma desviante. Capítulo 20. Portanto, já que começamos a embarcarmos no caminho da virtude, esforcemo-nos mais para que alcancemos o objetivo. Que ninguém volte atrás como a mulher de Ló. Sobretudo porque o Senhor disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Lucas 9:62. Voltar-se para trás não é outra coisa senão arrepender-se e novamente pensar como o mundo. Não tenha medo de ouvir sobre a virtude, nem fiquem alheios a esse nome. De fato, não está distante de nós, nem tem fundamento alheio a nós, a quem cabe o trabalho. E a ação é fácil, basta querermos. Os pagãos se mudam e atravessam o mar para aprender as letras.
Já nós não temos necessidade nem de nos mudarmos por causa do reino dos céus, nem tampouco de atravessar o mar para causa da virtude, por causa da virtude. De fato, o Senhor foi o primeiro a dizer: o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Portanto, a virtude requer apenas nosso querer, visto que está em nós e tem seu fundamento dentro de nós. Com efeito, a virtude se estabelece quando a alma está com o pensamento em estado natural. E existe naturalmente quando fica do modo que surgiu, e surgiu bela e bastante reta. Por isso Josué, filho de Navé, exortava o povo: endireitai vosso coração diante do Senhor, o Deus de Israel. Josué 23, 23. E João: tornai retas suas veredas. Mateus 3, 3. Pois retidão de alma é ter o pensamento no estado natural em que ela foi criada. Mas quando novamente se afasta e se desvia de seu estado natural, fala-se em perversão da alma. Portanto, não é um assunto difícil. Se permanecermos como nascemos, estamos na virtude. Se pensarmos o mal, seremos julgados como perversos. Então, se o assunto fosse provido de fora, seria verdadeiramente difícil. Mas se está em nós, guardemo-nos dos pensamentos imundos. E como se tivéssemos recebido um depósito, guardemos a alma para o Senhor, para que Ele reconheça a sua obra, estando a alma do modo que Ele a fez. Capítulo 21. Tenhamos um combate, para que a ira não nos tirasse, nem a concupiscência nos domine. Pois está escrito que a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Tiago 1:20. A concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1:15. Vivendo assim, sejamos seguramente sóbrios e, como está escrito, guardemos nosso coração com todo cuidado. Provérbios 4:23. De fato, possuímos inimigos terríveis e perversos, os maus demônios. Como diz o apóstolo, é contra eles o nosso combate, não é contra sangue nem carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoam as regiões celestiais. Efésios 6:12. Portanto, embora seja grande a multidão deles no ar que nos rodeia, e não estejam distantes de nós, grande é a diferença entre eles. Haveria muito a dizer sobre a natureza deles e suas diferenças, mas essa discussão pertence a pessoas maiores do que nós. Aquilo que é urgente e necessário é somente conhecer a maldade deles contra nós. Capítulo 22. Primeiramente, então, saibamos isto: os demônios não nasceram do modo que agora o nome de demônios indica. De fato, Deus não criou nenhum mal. Também eles nasceram bons, mas depois de caírem da sabedoria celeste e em seguida rolando pela terra, enganaram os pagãos com aparições. Quanto a nós, os cristãos, invejando-nos, fazem de tudo com o objetivo de atrapalhar-nos a ascensão aos céus, a fim de que não subamos para o lugar de onde eles caíram. Por isso, a necessidade de grande oração e ascese, para que depois de receber do Espírito o carisma do discernimento de espíritos, se possa saber o que lhe diz respeito e quais dentre eles são os menos perversos, quais são os mais perversos, de que atividade cada um deles se ocupa e como cada um deles é derrotado e expulso. De fato, são muitas as maldades deles e os movimentos de traição. Portanto, o apóstolo bem-aventurado e aquele ao seu redor sabiam dessas coisas quando falavam. Não ignoramos seus pensamentos, 2 Coríntios 2:11. Já nós devemos corrigir uns aos outros aquilo em que somos tentados por eles. Assim eu, tendo certa experiência deles, falo com vocês como se fosse com filhos. Capítulo 23. Portanto, se esses demônios virem qualquer cristão, sobretudo monges, amando o trabalho e avançando primeiramente, buscam e tentam colocar pedras de tropeço no caminho. Suas pedras de tropeço são os pensamentos imundos.
Não é necessário temer seus ataques, pois com orações, jejuns e com a fé no Senhor, eles caem imediatamente. No entanto, nem mesmo caindo, eles param, atacam novamente, de modo perverso e maldoso. Visto que não foram capazes de enganar o coração às claras e de modo imundo pelo prazer, contra-atacam de outro modo. Em seguida, ao criar aparições, tentam assustar, transformando e imitando mulheres, animais, répteis e uma grande quantidade e multidão de corpos e soldados. Nem assim é preciso temer as aparições deles, pois não são nada e rapidamente desaparecem, sobretudo se vocês se fortificarem com a fé e com o sinal da cruz. Eles são ousados e bastante desenvergonhados. De fato, se são derrotados também assim, atacam novamente de outro modo. E fingem fazer previsões e anunciar o que há de vir no dia seguinte, e mostram-se elevados, atingindo o teto e de tamanho tão largo para que peguem com essas aparições aqueles a quem não conseguiram enganar com os pensamentos. Se dessa maneira encontram a alma enfraquecida na fé e na esperança do pensamento, em seguida trazem seu chefe. Capítulo 24. Então dizia que os demônios apareciam muitas vezes da maneira que o Senhor revelou o diabo a Jó quando disse: seus olhos são a aparência da estrela da manhã. De sua boca saem brilhos ardentes e se lançam brasas de fogo. De suas narinas procedem fumaça de um forno incandescente com fogo de carvão. Sua alma são carvões, sai chama de sua boca. Jó 41, de 10 a 13. Aparecendo dessa maneira, o chefe dos demônios assusta. Como eu avisei, o perverso sai dizendo grandes coisas, como novamente o Senhor o provou, ao dizer a Jó: leva o ferro como a palha, o bronze como madeira podre. Jó 41, 19. O tártaro do abismo como um escravo cativo, considerava o abismo como um passeio. Jó 41, verso 23, 4. Pelo profeta, disse o inimigo: vou perseguir e vou capturar. Êxodo 15, 9. E também hei de capturar toda a terra com minha mão como um ninho de pássaros, e levantarei como ovos abandonados. Isaías 10, 14. E tentam se vangloriar com ditos assim e anunciam que rapidamente vão enganar os piedosos de algum modo. Mas não é necessário temer suas aparições, nem prestar atenção às suas vozes, pois mentem e não falam nada totalmente verdadeiro. Sem dúvida, falam e encorajam-se com tais e quais palavras, como um dragão é arrastado pelo anzol do Salvador, como uma besta que recebeu um freio nos narizes, como um fugitivo é amarrado por um anel nos narizes e os lábios são atravessados por uma corrente. E está preso pelo Senhor como um pássaro é preso para brincarmos com ele. Ele e seus demônios estão postos como escorpiões e serpentes para serem pisados por nós, os cristãos. Um sinal disso é que hoje vivemos contra ele. De fato, aquele que anuncia que vai secar o mar e pegar a terra, eis que não é capaz de impedir nossa ascese e nem mesmo a mim de falar contra ele. Portanto, não demos atenção às palavras que diz. Ele mente. E nem temamos suas aparições, porque também elas calham de ser falsas. Pois não há luz verdadeira aparecendo nelas. Provavelmente levam apenas os proêmios e imagens do fogo preparado para eles. Conferir Mateus 25, 41. No qual hão de ser queimados, e com isso tentam assustar os homens. Na verdade, aparecem e logo desaparecem, sem prejudicar nenhum dos fiéis, levando consigo a aparência do fogo que hão de receber. Por esta razão, não convém temer dessa maneira, pois todas as suas ações dão em nada pela graça do Senhor. Capítulo 25. São enganosos e prontos para se transformar e se fantasiar de tudo. Muitas vezes fingem cantar salmos com cantos sem que apareçam e lembram-se de palavras das Escrituras. Há momentos em que estamos fazendo a leitura e eles muitas vezes dizem como um eco aquilo que foi lido. Muitas vezes mesmo enquanto dormíamos no
nos acordavam para a oração. E fazem isso com frequência, quase não nos permitindo dormir. Às vezes em que, depois de se fantasiarem com a aparência de monges, fingem falar como homens de fé, para nos enganar com a aparência semelhante e em seguida arrastar para onde queriam aqueles que fossem enganados por eles. Mas não é necessário dar atenção a eles, mesmo se acordam para a oração, mesmo se aconselham a nunca mais comer, mesmo se fingir criticar e censurar por aquelas faltas que reconhecem em nós. De fato, não fazem isso por piedade ou verdade, mas para levar os ingênuos ao desespero e a dizer que a ascese é inútil e fazer os homens ficarem nauseados, porque a vida monástica seria dura e pesadíssima e impedir as pessoas de viverem em oposição a eles. Capítulo 26. Abre aspas. O profeta enviado pelo Senhor declarou sua infelicidade ao dizer: ai daquele que dá de beber ao próximo a perturbação que o derruba. Hebreus 2:15. De fato, essas ações e esses pensamentos são contrários ao caminho que leva à virtude. Já o próprio Senhor silenciava os demônios mesmo quando falavam a verdade, pois diziam a verdade: Tu és o Filho de Deus, Lucas 4:41. E impedia-os de falar, para que não semeassem sua própria maldade junto com a verdade, e para que nos acostumasse a jamais prestar atenção neles, mesmo se parecessem falar a verdade. Pois era inconveniente que nós, na posse das Escrituras e da liberdade do Salvador, fôssemos ensinados pelo diabo, que não conserva sua própria primazia. Conferir Judas 6. Mas tem outros propósitos. Por isso os impede de falar as palavras das Escrituras, quando diz: Deus disse ao pecador: porque contas em detalhes meus atos de justiça e repetes minha aliança em tua boca? Salmo 49:16. Fazem de tudo, falam, perturbam, fingem e atrapalham, para o engano dos simples. E dão golpes, batem palmas, riem de maneira insensata e assobiam. Mas, se não se prestar atenção neles, logo choram e lamentam, como se tivessem sido derrotados. Capítulo 27. Portanto, o Senhor, como Deus, silenciava os demônios. Quanto a nós, depois de aprender com os santos, convém que hajamos como eles e imitemos-lhes a coragem. De fato, também eles, ao ver essas coisas, diziam: ao me associar com o pecador à minha frente, fiquei surdo, me humilhei e me calei por bondade. Salmo 38:2. E novamente, eu não ouvia como um surdo, e como um mudo não abri a boca, e me tornei como um homem que não ouve. Salmo 37, do 14 a 15. Assim, tampouco nós os ouçamos como se fôssemos outras pessoas, nem demos ouvidos às suas palavras, mesmo se levantam para a oração, mesmo se falam sobre jejum. Estejamos atentos ao acréscimo da ascese e não sejamos enganados por eles, que fazem tudo com maldade. Não é necessário temê-los, mesmo que apareçam a atacar, mesmo que ameacem de morte, pois são fracos e não podem fazer nada além de ameaçar. Capítulo 28. Já falei sobre isso de passagem, agora, contudo, não devo evitar falar isso de modo mais amplo. De fato, a sugestão será uma segurança para nós. Depois da vinda do Senhor, o inimigo caiu e fraquejará suas forças. Por isso, sem nada poder, mas ainda como um tirano e mesmo caído, ele não se aquieta, mas ainda que somente com palavras ameaça. Cada um de vocês deve pensar nisso e se pode desprezar os demônios. Portanto, se eles estivessem presos a corpos como nós, seria possível dizer: não encontramos os homens ocultos, mas se os descobrimos, os prejudicamos. Seríamos capazes de, ao nos esconder, escapar, fechando as portas contra eles. Mas não é o caso e, mesmo com as portas trancadas, eles são capazes de entrar. São encontrados em todo o ar junto com o líder deles, o diabo. São malevolentes, prestes a prejudicar e, como disse o Salvador, desde o princípio é homicida o diabo, o pai da maldade.
Agora estamos vivos e, mais ainda, temos um modo de ser contrário a eles. Então, evidentemente, nada podem, pois nenhum lugar os impede de planejar contra nós. Eles não nos veem como amigos para nos poupar, nem amam a bondade para nos corrigir. São, sobretudo, perversos e nada lhe ocupa mais do que prejudicar os piedosos amantes da virtude. Todavia, como nada podem fazer, nada fazem além de ameaças. Pois se pudessem, não ficariam apostos, mas logo produziriam o mal, com a escolha pronta para a ação e, sobretudo, contra nós. Eis então que, reunidos, falamos contra eles, e eles sabem que, ao progredirmos na ascese, eles se enfraquecem. Então, se tivesse a capacidade, não deixariam que nós, cristãos, vivêssemos, pois a piedade é uma abominação para o ímpio. Sabedoria 1:25. Visto que nada podem, por isso que se ferem tanto, porque nada do que ameaçam podem fazer. Em seguida, é preciso considerar também que não se deve temê-los. Se a eles tivessem essa possibilidade, não viriam como uma multidão, não fariam aparições, nem enganariam depois de mudar de aparência. Mas bastaria que viessem apenas um para fazer aquilo que pode e quer. E sobretudo porque quem tem a possibilidade não mata com aparições, nem assusta com multidões, mas de uma vez faz uso da possibilidade do que quer. Todavia, os demônios, sem nada poder, agem como se estivessem no teatro, mudando de aparência e assustando as crianças com a aparição da multidão e com as fantasias. Por isso, devem ser ainda mais desprezados por serem impotentes. Já o verdadeiro anjo, enviado do Senhor contra os assírios, não teve necessidade de multidão, nem de aparência exterior, nem de golpes, palmas, mas em silêncio fez valer sua força e matou imediatamente 185.000. Conferir Reis 19:35. Já esses demônios, sem nada poderem, são assim. Tentam amedrontar, mesmo que com aparições. Capítulo 29. Se alguém pensar na história de Jó e disser: por que então o diabo saiu e fez tudo contra ele? Despojou-o de seus bens, matou-lhe os filhos e atingiu-o com uma ferida maligna? Essa pessoa deve logo reconhecer que não era o diabo que era forte, mas o Senhor que entregou Jó à tentação. Sem dúvida, porque nada podia fazer, pediu e em seguida, ao receber essa possibilidade, fez o que fez. Assim, também por causa disso se deve reconhecer mais ainda que o inimigo, ainda que querendo, não pode nada contra um único homem justo. Se fosse forte, não teria pedido e, depois de pedir, não uma, mas 2 vezes, mostra-se fraco e incapaz de tudo. Não é de admirar que não tenha sido forte contra Jó, pois não teria sido nem com seus animais e Deus não lhe tivesse dado licença. No entanto, não tem autoridade nem sobre porcos, pois, como está escrito nos evangelhos, suplicavam ao Senhor dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Marcos 5:12. Se não tem autoridade nem sobre porcos, muito menos tem poder contra aqueles que nasceram segundo a imagem de Deus. Capítulo 30. Deve-se temer apenas a Deus. Quanto a esses, deve-se desprezar e de modo algum lhe dar atenção. Quanto mais eles fizerem essas coisas, mais intensifiquemos a ascese contra eles. De fato, a vida correta e a fé em Deus são uma grande arma contra eles, pois temem o jejum dos ascetas, as vigílias, as preces, a mansidão, o silêncio, a falta de consideração pelo dinheiro e pela vanglória, a humildade, o amor pelos pobres, as esmolas, a paciência e, à frente de tudo, a piedade diante de Cristo. É por isso, então, que fazem todas essas coisas, para que não tenham esses monges pisando sobre eles. Eles sabem da graça dada pelo Salvador aos crentes na defesa contra os demônios, quando ele disse: eis que vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Capítulo 31.
Então, se eles fingem fazer previsões, ninguém dê valor a isso, pois muitas vezes anunciam com dias de antecedência o encontro de irmãos e, depois de alguns dias, eles chegam. Fazem isso não por terem cuidado pelos ouvintes, mas para convencê-los a acreditar neles e então, tendo-os como súditos, pô-los a perder. Portanto, não se deve prestar atenção neles, mas enquanto estiverem falando, é preciso expulsá-los, porque não precisamos deles. O que há de admirável se, por terem corpos mais sutis do que os dos homens, ao ver pessoas que começam uma viagem, adiantam-se no caminho e anunciam sua chegada? Isso até mesmo uma pessoa montada em um cavalo anuncia antes de quem vem a pé. Assim, nem nisso devemos assombrar-nos com eles, pois não sabem antecipadamente o que ainda não aconteceu, mas só Deus é quem sabe todas as coisas antes de seu surgimento. Esses anunciam o que vem correndo à frente como ladrões. A quantos, inclusive quando nos reunimos e falamos contra eles, disseram nossas discussões antes que algum de nós saísse para anunciar? Mas isso até mesmo um escravo correio é capaz de fazer, adiantar-se a quem vai mais devagar. O que digo é isto: quando alguém começar a caminhar de Tebaida ou de alguma outra terra antes de começar a andar, eles não sabem quem está andando. Mas, tão logo vem andando, correm e antes que chegue anunciam sua vinda. E assim acontece de ele chegar depois de alguns dias. Muitas vezes, quando o viajante retorna, eles se enganam. Capítulo 32. Assim também a respeito da água do rio. Há momentos em que falam tolices. Pois, depois de ver muita chuva dos lados da Etiópia, e sabendo que lá que a enchente do rio tem origem, antes que a água chegue ao Egito, adiantam-se e o dizem. Os homens também o diriam se fossem capazes de correr do mesmo modo que aqueles podem. E assim como o vigia de Davi, subindo ao alto, prevê o que está vindo mais do que quem fica embaixo, e ele mesmo avançando dizia antes dos outros, não o que ainda não aconteceu, mas aquilo que já está a caminho e acontecendo. Assim também eles decidem, esforçam-se e enganem e indicam aos outros, somente para que os enganem. Contudo, se a providência no meio do caminho decide algo sobre as águas ou os viajantes, pois ela possui essa capacidade, os demônios se confundem e aqueles que se atêm a eles são enganados. Capítulo 33. Foi assim que foram fundados os oráculos dos gregos. Assim, anteriormente, se afastaram do caminho por causa dos demônios, mas também assim esse erro parou mais tarde, pois veio o Senhor, que aboliu os demônios e sua maldade. De fato, nada sabem por si, mas, como ladrões, indicam aquilo que vem de outros e mais especulam do que sabem com antecedência. Por isso, mesmo se às vezes falam a verdade, nem assim se assombre alguém com eles. Ora, até os médicos que têm experiência, uma vez que viram a mesma doença em outra pessoa, muitas vezes especulam a partir da experiência e preveem o que vai ocorrer. Também os pilotos e os agricultores, vendo com a experiência, predizem a situação do tempo, se haverá uma tempestade ou tempo bom. E nem por isso alguém diria que predizem por inspiração divina, mas a partir da experiência e do costume. Daí, se também os demônios, por meio de especulações, preveem esses fatos, que ninguém se admire com eles por isso, nem lhe dê atenção. Afinal, o que há de útil para os ouvintes em saber deles o que virá em questão de dias? E qual a pressa em saber esses assuntos, ainda que verdadeiramente? Pois isso não produz virtude, nem é uma marca distinta de um bom caráter. Afinal, nenhum de nós é julgado por não saber algo, e ninguém atinge o estado beatífico porque aprendeu e conheceu, mas cada um tem o julgamento nisto, se manteve a fé e guardou os mandamentos genuinamente. Capítulo 34. Daí é necessário não fazer muito caso disso, nem praticar as asceses e os trabalhos por causa disso, para que saibamos com antecedência, mas para que agrademos a Deus.
É necessário orar, não para que saibamos o futuro, nem se deve pedir isso como paga pela ascese, mas para que o Senhor se torne um aliado na vitória contra o diabo. Se eventualmente nos interessarmos pela previsão do futuro, purifiquemos o pensamento. De fato, acredito que a alma purificada de todos os lados e na condição original é capaz, por tornar-se transparente, de ver mais e mais longe do que os demônios, porque o Senhor revela dentro dela. Assim era a alma de Eliseu vendo a situação de Geazi. 2 Reis 5:26. E observando as forças militares que se colocavam no entorno. Capítulo 35. Quando então vierem à noite contra nós e quiserem falar o futuro ou dizer, nós somos anjos, não dê atenção, pois mentem. Se elogiam a ascese de vocês e julgam-nos bem-aventurados, não deem ouvidos e de modo algum o levem a sério. Façam o sinal da cruz em vocês e na casa, e orem, e vocês irão vê-los ficar invisíveis. Na verdade, são covardes e temem bastante o sinal da cruz do Senhor, porque foi nela que os despojou e revelou o Salvador. Mas se se colocam de forma mais desavergonhada, dançando e fazendo aparições muito variadas, não tenha medo. Não se assustem, nem dê atenção a eles. Pois também é fácil e possível reconhecer a aparência de espíritos perversos e bons, com a concessão de Deus. A visão dos espíritos dos santos não é tumultuosa, pois não vai disputar, nem gritar, nem ninguém ouvirá a voz deles. Isaías 42:2. Em silêncio e com mansidão acontece de modo a imediatamente ocorrer alegria, júbilo e coragem na alma. De fato, com ela está o Senhor, que é a nossa alegria e a força de Deus Pai. Os pensamentos da alma permanecem sossegados e calmos, para que ela, iluminada, observe por si mesma as aparições, pois adentra nela um desejo do que é divino e vindouro e deseja atar-se a isso, como se partisse com isso. Mas se como homens alguns se assustam com a visão dos bons espíritos, as aparições retiram o medo imediatamente com o amor, como Gabriel fez com Zacarias, o anjo que aparece para as mulheres no túmulo divino e o que surge para os pastores dizendo no Evangelho, não temais, Lucas 2:10. De fato, o medo dessas pessoas não é por covardia da alma, mas em reconhecimento da presença do que lhe é superior. Portanto, assim é a visão dos Espíritos Santos. Capítulo 36. Já o ataque dos espíritos malignos e a aparição perturbada vem com golpes, barulhos e gritos, como acontecem as ações dos grupos de jovens destemperados e de bandidos. Daí ocorre imediatamente temor da alma, agitação e desordem dos pensamentos, tristeza, ódio contra os ascetas, desânimo, dor, lembrança dos familiares e medo da morte. De resto, desejo de males, desprezo pela virtude e desordem do caráter. Então, quando tiverem medo ao ver algumas aparições e este for imediatamente retirado e no lugar dele ocorrer uma alegria indescritível, desejo coragem, reconforto, tranquilidade de pensamentos e outros sinais que já mencionei. Coragem, amor a Deus. Alegrem-se e orem, pois a alegria e a condição da alma mostram a santidade da aparição. Assim, Abraão viu o Senhor e se alegrou. João, com a manifestação da voz de Maria, mãe de Deus, pulou de alegria. Lucas 1:31. Mas se, com a aparição de outro tipo de espírito, ocorrer uma perturbação e golpes por fora, visão mundana, ameaças de morte e o quanto já contei, vocês saberão que é um ataque de espíritos malignos. Capítulo 37. Também isso sirva para vocês como sinal de reconhecimento quando a alma continuar temerosa, está na presença de inimigos. Pois os demônios não retiram o medo das pessoas, como fizeram o grande arcanjo a Maria e Zacarias, e o anjo que apareceu às mulheres no túmulo. Mas, sobretudo, quando vêm pessoas temendo, aumenta as aparições, para assustá-las ainda mais, e ao atacar, digam de modo jocoso,
prostrem-se e adorem. Conferir Mateus 4:9. Portanto, enganaram os pagãos dessa maneira, pois foi assim que passaram a ser tidos como os pseudônimos de deuses. O Senhor, contudo, não permitiu que fôssemos enganados pelo diabo. Quanto ao censurá-los por tais aparições, disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorarás e a Ele só prestarás culto. Mateus 4:10. Então, desprezemos o malvado ainda mais por causa disso. Pois o Senhor disse, e que disse para que os demônios, ao ouvirem mesmo de nós essas palavras, fossem expulsos pelo Senhor que os confundiu com isso. Capítulo 38. Expulsar demônios não deve ser motivo de vanglória, nem elevar-se por causa das curas. Tampouco se deve admirar que expulsa demônios e considerar nada que não os expulsa. Quem nada não os expulsa. Deve-se, entretanto, compreender a ascese de cada um ou imitar e estimar ou corrigir. De fato, fazer milagres não é obra nossa, mas do Salvador. De fato, ele dizia aos seus discípulos: Não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes porque vosso nome estão escritos no céu. Lucas 10:20. Ora, ter um nome escrito no céu é testemunho da nossa virtude e da nossa vida. Expulsar demônios, por sua vez, é uma graça que o Salvador nos deu. Daí aqueles que se admiram não na virtude, mas em milagres. Eles também dizem: Não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Mateus 7:22. Ao que ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Mateus 25:12. De fato, o Senhor não conhece os caminhos dos ímpios. De todo modo, é necessário orar, como já disse anteriormente, a fim de receber o carisma do discernimento de espíritos, para que, como está escrito, não acrediteis em todo o espírito. 1 João 4:1.